Oi, pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos a mais uma daquelas nossas conversas inspiradas nas aulas incríveis do professor Júlio Facó. E ó, para quem ainda não conhece, vale demais a pena seguir o canal dele. É conhecimento de primeira, compartilhado com uma generosidade que a gente não vê por aí. Hoje o papo é sobre um livro que, olha, muda a forma como a gente enxerga a carreira de um líder. O livro se chama A CEO for All Seasons, que a gente pode traduzir como um CEO para todas as estações. E a sacada principal é simplesmente genial. Pensa só, a carreira de quem está no topo não é uma subida constante, sabe? É muito mais parecida com um ciclo, tipo as estações do ano mesmo. Tem a época de plantar, a de crescer rápido, a de colher os frutos e, claro, a de preparar o terreno para o que vem depois. Cada fase com seus perrengues e suas glórias. E tem uma frase do pianista Arthur Rubinstein que define isso com uma perfeição. Nossa, ele dizia que as estações são como uma sinfonia com 4 movimentos em harmonia. É exatamente isso. A liderança não é um monte de decisões soltas. É uma sinfonia, sabe? A primavera da preparação, o verão da chegada com tudo, o outono da maratona e o inverno que é a hora de deixar um legado. Um movimento leva ao outro. Então, o nosso mapa de hoje vai ser esse. A gente vai passar por cada uma dessas estações para entender o que os líderes fora da curva fazem para mandar bem em todas elas. Bora? Ok, então qual é a ideia central aqui? A analogia que o livro usa é com um agricultor, o que eu achei brilhante. Pensa bem, um agricultor sabe que não adianta querer colher no inverno ou plantar na seca. Ele prepara o solo, planta, cuida, colhe e depois deixa a terra descansar. Um CEO precisa ter essa mesma sensibilidade. Tem que saber em que estação a empresa e a própria liderança estão. Tentar fazer a coisa errada na hora errada, bom, é a receita para o desastre, né? E esses são os 4 movimentos da nossa sinfonia. Primavera, a preparação, a hora de afiar o machado. Verão, a chegada, o momento de chegar chegando, sabe, de causar impacto. Outono, a fase longa, a maratona, onde o desafio é não deixar a peteca cair. E o inverno, a hora de passar o bastão, de garantir que a história continue. Bora começar então pela ascensão, essa duplinha dinâmica, primavera e verão. É aqui que o jogo é ganho, na verdade. É sobre se preparar até o último detalhe e, quando a oportunidade bater na porta, entrar com o pé direito e fazer barulho. A primavera é aquela fase que ninguém vê, sabe? São os 2, 3 anos antes de virar CEO. Não é ficar sentado esperando a promoção cair no colo, não. É ralar muito, é buscar experiências diferentes, correr atrás das habilidades que ainda faltam e, o mais importante, demonstrar que se tem perfil de liderança. A jornada para o topo, gente, começa muito, mas muito antes do e-mail de parabéns. E aí, chega o verão. E com ele um conceito muito legal de um psicólogo chamado Kurt Lewin, a ideia do descongelamento. O que é isso? Ele dizia que a troca de um líder é uma oportunidade de ouro. A empresa toda meio que descongela, fica maleável. É a chance de mudar tudo de lugar, de apontar para uma nova direção, sem precisar esperar uma crise estourar para isso. A simples chegada de uma nova liderança já abre essa janela. Olha só que o CEO da PepsiCo, o Ramon Laguarta, falou sobre isso. Ele disse: todo mundo está pronto para a mudança. Eles ficariam desapontados se você não a fizesse. É perfeito. A equipe não está só aberta, ela está esperando a mudança, querendo ver o que vai acontecer. É uma janela de oportunidade gigantesca para tomar decisões corajosas que vão marcar toda a gestão. Tá, mas como aproveitar esse verão ao máximo? O livro dá 4 dicas de ouro. A primeira, ouça, mas ouça de verdade, com atenção antes de sair agindo. Segunda, capriche nas primeiras vezes. O primeiro e-mail, a primeira reunião geral, tudo isso conta. Terceiro, jogue o jogo grande. Foque no que vai trazer mais impacto, não perca tempo com coisinha pequena. E por último, e talvez o mais importante, não é sobre você. A liderança é um serviço, o ego tem que ficar na porta. Passada aquela explosão inicial do verão, a gente entra no outono. E o outono, minha gente, é uma maratona. São aqueles anos do meio, sabe? E o perigo aqui não é o concorrente lá fora. O maior inimigo é interno. É o próprio sucesso. É a armadilha de achar que, em time que está ganhando, não se mexe. Vamos pensar juntos aqui. Depois de alguns anos de sucesso, de mudanças que deram certo, qual vocês acham que vira a maior armadilha para um líder que já está há um tempo no cargo? O que começa a enferrujar? A resposta é surpreendente. O que mais pega no meio do mandato é a falta de uma visão clara. Olha que louco. Aquela estrela do norte que guiava todo mundo no começo, que dava energia, ela começa a apagar. O foco se perde, a galera se acomoda no que sempre deu certo e a estagnação, ela vem vindo de fininho.
E qual é o antídoto para essa doença da acomodação? Se chama curva S. Pensa nisso como apertar um botão de reiniciar. É criar de propósito um novo ciclo de reinvenção. Um período de agitação, de atividade intensa que cria uma nova onda de crescimento. Uma sacudida geral na empresa e na própria liderança. E os líderes geniais não fazem isso só uma vez. Eles vão criando uma curva S atrás da outra. O caso do Roberto Setúbal no Itaú Unibanco é de cair o queixo. Em 22 anos, ele pilotou a empresa por umas 4 curvas S diferentes. Ele pegou um banco que era forte regionalmente e transformou num gigante global. Isso, gente, é jogar em outro nível. E então a gente chega no inverno, a última estação. E é aqui que o verdadeiro legado de um líder é medido. Porque no final das contas, o sucesso de verdade não é sobre os troféus que se ganhou. É sobre o quão forte a empresa continua depois que a gente sai. É sobre preparar o futuro. Saber a hora de ir embora é uma arte, né? E exige uma honestidade brutal consigo mesmo. As perguntas a se fazer são do tipo: esse trabalho ainda me dá aquele frio na barriga? Eu ainda tenho tesão pelo que faço? E mais, já tem alguém pronto para assumir? Talvez alguém que possa levar a empresa para um próximo nível que eu não consigo mais? A minha presença aqui está ajudando ou, na real, atrapalhando a próxima geração? A melhor analogia para o inverno é a da corrida de revezamento. Pensa numa equipe de 4 por 100 metros. Não adianta nada um corredor ser o mais rápido do mundo se ele derruba o bastão na hora da passagem. O que importa é a passagem limpa, suave, é garantir que o próximo corredor pegue o bastão já em velocidade para continuar a corrida. É sobre o sucesso do time, não do corredor individual. Bom, agora que a gente passou pelas 4 estações, vamos amarrar tudo isso. Porque essa conversa toda, na verdade, não é só para quem senta na cadeira de CEO. E aqui está o pulo do gato. Essas estações valem para qualquer jornada de liderança. Para quem lidera uma equipe de 3 pessoas, para quem está tocando um projeto novo, para quem assumiu uma gerência, todo mundo passa por isso. Existe um ciclo de começar com tudo, depois de manter a coisa funcionando e ir crescendo, e um dia o de passar para outra pessoa ou para outro desafio. É um jeito muito poderoso de pensar na nossa própria carreira. Para fechar, tem uma frase do Sir Edmund Hillary, o primeiro cara a escalar o Everest, que é um soco no estômago, de tão boa. Ele diz: não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. E é isso. A jornada da liderança, com todas as suas estações, é no fundo uma jornada para dentro. Cada fase exige que a gente se reinvente, que a gente se torne uma versão melhor de si mesmo. Então fica aqui a reflexão final para todo mundo. Em que estação da liderança cada um de nós está agora? E talvez, mais importante ainda, o que a gente está fazendo hoje para se preparar para a próxima estação? Para o verão que vai chegar, para o outono que vai exigir resiliência ou para o inverno que vai pedir sabedoria? E aí, curtiu esse papo? Se essa análise abriu a cabeça para pensar a liderança de um jeito diferente, ajuda a gente. Curta, compartilha, manda para quem possa se interessar. E claro, a dica de ouro, siga o canal do professor Júlio Facó. É um projeto sem fins lucrativos, feito por puro amor ao conhecimento. Vale muito a pena. E para a gente continuar essa conversa, me conta. Que outros livros, que outros casos de negócio a gente deveria destrinchar aqui? Deixa a sugestão nos comentários. A gente adora ler o que vocês escrevem. Um beijo e até a próxima!